E nós vamos dar início aqui na nossa reunião, porque eu tenho certeza que está todo mundo muito preocupado com as coisas que estão acontecendo, que vão acontecer. E hoje eu acredito que pelo menos até o domingo ninguém vai falar em outro assunto com tanta importância como o que vai ocorrer domingo. Então, diante disso aí, nós vamos fazer, mas, por favor, não vamos perder o foco aqui dos nossos objetivos, porque aqui nós dependemos deles para não atrapalhar a nossa vida, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ao darmos início à nossa reunião, primeiramente eu quero justificar a ausência do nosso presidente Antônio Silva, que gostaria de estar aqui, mas, lamentavelmente, motivado por compromisso inadiável lá do seu próprio grupo empresarial, ele não pôde estar presente, que estão reunidos nesse momento. Então, para isso, a gente tem que tocar aqui, na ausência dele, mas com certeza nós vamos tentar dar o máximo para que possamos dar continuidade. Saudamos a todos os companheiros, em especial o engenheiro eletricista Marcelo Branquinho, CEO da TI Safe Segurança de Informações, nosso palestrante de hoje. E agora, dando início à nossa reunião, eu consulto aos companheiros se tem alguma observação a fazer sobre a síntese das correspondências recebidas e expedidas, e da ata da nossa última reunião, que naturalmente, antecipadamente, foram passadas a todos os diretores aqui presentes e presidente de sindicato. Não havendo nenhuma consideração, vamos considerar a ata aprovada. Então, vamos aqui para os informes da presidência. Nós tivemos agora, recentemente, o ciclo de debates da ação empresarial do Amazonas com os candidatos ao governo do Estado. Nós tivemos nos dias 20, 26, 27 de setembro e 1º de outubro, a ação empresarial Amazonas, formada pela Federação das Indústrias, pela Federação do Comércio, pela Federação da Agricultura, pela ACA e pelo nosso Centro da Indústria. Foi realizado aqui na CIA um ciclo de debate com os candidatos a governo do Estado, respectivamente. Participaram os candidatos senador Omar Aziz, deputado estadual Davi Almeida, governador Amazonino Mendes e o jornalista Wilson Lima. Então, foi cumprido rigorosamente. Você sabe que para eles virem se apresentar aqui, tinha que ter, inclusive, a presença de um fiscal do TRE, que nós tínhamos que cumprir rigorosamente conforme determina a própria lei. Então, cumprido rigorosamente o ajuste do TRE, como segue: participação dos candidatos que obtiveram pelo menos 10% na última pesquisa do Ibope, essa pesquisa fabulosa aí que todo mundo assiste todo dia. O tempo total foi de 1 minuto e meio, ou seja, 1 hora e 30 minutos, contados a partir do início das exposições dos candidatos. Então, a gente tinha toda uma entrada do pessoal da mesa falava, só quando o candidato começava a falar é que começava a contar o tempo. Ao longo dos debates, as classes empresariais tiveram a oportunidade de tentar extrair dos candidatos, entre outros, os seguintes compromissos: a efetiva participação das classes empresariais na elaboração ou validação da proposta da alteração da Lei de Incentivos Fiscais. Porque eu acho, para quem ainda não sabe, ainda não ouviu falar, os incentivos fiscais nossos estão previstos até 31 de dezembro de 2023 pela Lei 2826 de 2003. E ela prevê estão prevendo essa alteração, não é simplesmente uma prorrogação, e então nós estamos exatamente uma das coisas que a gente tem a necessidade de estarmos presentes. Então, necessidade da criação de uma Secretaria de Estado que administre a política de incentivos fiscais e o desenvolvimento econômico, dissociada da Secretaria da Fazenda. Nós já falamos aqui algumas vezes, não só eu como outros companheiros já falaram, porque nós entendemos que planejamento, desenvolvimento, para administrar os incentivos, não pode ser agregado
a quem arrecada, porque me parece que quem cuida do desenvolvimento pressupõe você abrir mão de algumas receitas, de alguma coisa, e quem arrecada só pensa em arrecadar. Então, para mim, são atividades que elas não são convergentes, elas são divergentes. Então, é por isso que nós estamos fazendo isso, solicitando que tenha uma secretaria para administrar os incentivos fiscais, porque atualmente é a própria Secretaria da Fazenda. Defesa intransigente em favor da melhoria da infraestrutura do Estado, com ênfase na repavimentação da BR-319, que nós acabávamos de discutir há pouco lá na sala, quando nós estávamos lá conversando. Modernização do licenciamento ambiental. Vocês sabem aqui, nós temos uma especialista nessa parte, que é a nossa doutora Renê, que cuida de vários... Ela participa de vários fóruns aqui de meio ambiente, que é uma coisa que atrapalha muito a vida. Não que a gente queira facilidades por irregularidade ou ilegalidade, mas nós queremos, tudo que nós pedimos chama-se celeridade, agilidade e transparência, isso aí. Modernização no licenciamento ambiental. Então tem isso aí. Então, nós também pedimos a formação de um grupo de trabalho multidisciplinar, permanente, composto por técnicos do governo do Estado e do setor produtivo, com o objetivo de identificar e estabelecer plano de ação para a eliminação dos principais entraves ao desenvolvimento industrial do Estado do Amazonas e, principalmente, do nosso polo industrial de Manaus, bem como defender o modelo por meio de dados numéricos concretos que comprovem as inverdades assacadas contra a nossa Zona Franca de Manaus, que isso quase todo, não diria todo dia, mas é constantemente, pelo menos uma vez por semana ou 2 ou 3 vezes por mês, tem alguma coisa contra a nossa Zona Franca de Manaus. Portanto, meus amigos, feito esses pequenos comentários para todos vocês aqui, agora nós vamos exatamente vou passar a palavra ao nosso palestrante. Teremos agora a palestra do engenheiro eletricista Marcelo Branquinho, que fará exposição sobre o tema a importância da segurança cibernética para as empresas do PIM. Como proteger as plantas industriais do próximo ataque global. Então, essa palestra conta com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, nosso INDT, que atualmente está desenvolvendo parceria com o engenheiro Marcelo Branquinho, que agora vai nos brindar com sua palestra. Então, Marcelo, a palavra, como diz assim, normalmente se fala, a bola está com você agora. Eu gostaria de informar que essa palestra é uma palestra que vai falar sobre segurança cibernética, mas ela é uma palestra mais light, vamos falar assim, menos tecniquez. E nós vamos amanhã, às 9 horas, no INDT, fazer uma manhã de exposição sobre segurança cibernética, voltado para o pessoal mais técnico. Então, os senhores estão também convidados, mas considerando que muitos de vocês não são técnicos, nós gostaríamos de deixar aberto o INDT para que os técnicos dessa área possam participar dessa manhã sobre segurança cibernética. O Carlos Silva, que é diretor do INDT, ele está ali atrás, e a gente gostaria só que colocasse os nomes das pessoas que irão amanhã às 9 horas no INDT. É 10 horas, o Marcelo está me falando. Amanhã às 10 horas no INDT. Ok? Muito obrigado. O que eu vou falar aqui é sobre segurança cibernética de infraestruturas críticas, mas começar por aqui, né? Então, quando a gente fala de guerra, a gente pensa nas 3 forças que o Brasil tem, né? Mar, terra e ar. Até aí tudo bem. Se for para os Estados Unidos, você já tem uma a mais, que é o espaço, né? Guerra espacial.
E agora a gente está na quinta dimensão da guerra, que é a guerra da informação. É uma guerra relacionada a operações computacionais, a contra-informação, guerra eletrônica e algumas outras coisinhas. Então a gente já está avançando um pouco no conceito de guerra. E a gente também está avançando bastante no conceito de ameaça. Então, essa figura mostra o seguinte. Antigamente, os hackers, que no caso está simbolizado ali por aquele rapaz de casaco azul e capuz, eu não sei por que sempre um hacker sente frio e bota um casaco, eu não consigo entender. Mas antigamente, lá para a década de 80, o objetivo desse tipo de gente era a notoriedade, ou seja, ele invadia um site, ele roubava dados, não pensando em dinheiro, mas pensando em se sobressair no grupo que ele tinha lá, nos amigos dele que também eram hackers. Aí o cara hackeava o site da CIA, colocava o George Bush com o nariz de palhaço e tudo, divulgava para o grupo dele, todo mundo achava ele muito bom. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia nenhum hacker invade mais nada por notoriedade. Hoje as coisas acontecem por dinheiro, e por muito dinheiro. Tá? O objetivo hoje do hacking é lucratividade, sabotagem e conflito entre nações. São grupos organizados. Ou seja, não existe mais essa figura desse rapaz que fica em casa às 3 da manhã no computador. Mais do que isso. Aquele rapaz da década de 80, quando começou a existir a internet, e por consequência quando começaram a existir os ataques hackers, ele era um rapaz muito bom, tecnicamente falando. Ele programava muito bem, ele entendia muito bem de redes, ele entendia muito bem de protocolos de rede, programava em baixo nível. Era um cara que tinha que ter um conhecimento técnico muito alto. Só que isso ficou no passado. Hoje em dia, existem toolkits, existem kits para o hacker desenvolver um ataque, que o cara baixa da internet. Baixa, instala na máquina dele, e em 5 minutos ele faz um ataque que pode derrubar, pode parar uma fábrica, pode fazer uma série de coisas que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o conhecimento técnico de hoje necessário é muito baixo. Você não precisa ser um especialista de absolutamente nada para fazer um ataque hacker contra uma infraestrutura crítica, contra uma empresa de luz, uma empresa de água, uma fábrica, enfim, uma usina nuclear. E hoje existe vasta literatura para isso. Então, se um cara decide, não, quero virar um hacker, isso tudo aqui vende no Amazon, tá? Não é problema nenhum, você recebe na sua casa. O cara pode começar com o Hacking for Dummies, que é daquela série For Dummies, ou seja, qualquer um entende isso, o cara não precisa nem ser especialista. Depois ele pode passar para o Metaexploit Toolkit, que aí já estou falando mais do kit que o hacker usa para montar os ataques dele. E aí depois ele pode passar para o Hacking SCADA. SCADA é uma sigla que fala de sistemas de infraestrutura crítica. E esse livro aqui já conta uma história pior. Conta, por exemplo, como que eu posso atacar uma empresa de energia elétrica ao ponto de gerar um blackout. Como eu consigo paralisar uma subestação de energia. Como eu consigo invadir um sistema de águas de uma cidade e envenenar a população inteira. Como eu consigo fazer com que os robôs de uma fábrica enlouqueçam e comecem a jogar peça fora. Isso tudo esse livro ensina. Esse e muitos outros, né? Isso tudo não é coisa de cinema. Isso tudo é coisa que existe. Existem casos reportados. Isso está acontecendo no mundo. Mais do que isso, se você é um cara preguiçoso, mas tem dinheiro, você pode contratar, você pode subcontratar o ataque. Então, se vocês jogarem no Google Hackers List, desse jeito, vocês vão achar um site, que é hackerslist.com. Esse site ele é um site interessante. Por exemplo, vamos supor que eu quero contratar um engenheiro para minha empresa. Eu vou fazer um job description do engenheiro, vou colocar no mercado e vão aparecer os candidatos, eu vou escolher um e vou contratar. Aqui é a mesma coisa. Eu posso falar assim, não, eu quero atacar a fábrica X. Você quer atacar a fábrica X? De que forma? O que você quer causar? Você quer paralisar a produção deles? Você quer roubar segredos industriais? O que você quer fazer? Aí você define exatamente o que você quer fazer e coloca nesse site. Aí vão aparecer hackers do mundo todo falando, olha, eu faço isso para você, em 2 semanas te cobro $10 mil. Eu faço em 3 semanas, te cobro $5 mil. Aí você vai ver qual é a melhor oferta, contrata o cara e o cara trabalha e faz o que você pediu. Simples assim. Você não precisa conhecer rigorosamente nada, só precisa ter dinheiro para pagar a pessoa.
Além disso, como se já não bastasse a gente ter um universo de pessoas que podem nos atacar, a gente tem também um universo de pessoas que podem errar e que podem fazer besteira. Aí eu já estou falando do fator humano, falando dos operadores, aquelas pessoas que trabalham dentro das empresas da infraestrutura crítica e que operam sistemas, aquelas pessoas que estão lá no dia a dia. Agora, são essas mesmas pessoas que às vezes não respeitam políticas de segurança, pessoas que levam celulares com 3G para dentro da empresa e aí compartilham o 3G para acessar a internet, para ver alguma coisa, e ao mesmo tempo criam uma brecha de segurança enorme para a empresa, podendo levar a contaminação, ataques e tudo mais. São pessoas que não têm instrução devida e abrem links maliciosos nas máquinas e aí contaminam as plantas com malware, com vírus. São pessoas que até mesmo podem caçar pokémons em infraestruturas críticas. Ou seja, podem usar uma planta industrial, usar coisas que são importantes de uma forma totalmente errada. E também tem a ameaça interna, que são os insiders. Então, o que é isso? Evoluir um pouquinho o pensamento. Aquele hacker que está na casa dele lá de casaco azul às 3 horas da manhã para hackear uma planta, será que ele vai conseguir, por exemplo, invadir uma rede de energia e paralisar o fornecimento, a distribuição de energia elétrica para uma cidade ou para um bairro a partir da casa dele, simplesmente atacando? A resposta é provavelmente não. Por quê? Ele vai fazer um ataque, ele talvez até consiga invadir a rede corporativa da empresa de energia, mas ele vai ter que ter algum tipo de informação para saber o que ele vai ter que desabilitar, qual sistema de controle ele vai ter que entrar, qual variável de controle ele vai ter que setar, qual valor em qual momento para aquilo causar um desligamento de alguma coisa importante. Esse tipo de informação, normalmente o cara que está fora da empresa não tem. Quem tem é o cara que está dentro da empresa. Ele conhece o sistema de automação, ele sabe aonde que vai mexer para parar aquele negócio. Então, esses caras acabam sendo os mais perigosos. E quando você pensa de empresas grandes, empresas com milhares, com, enfim, muitos funcionários, colaboradores, terceiros, todo um universo de pessoas, será que ninguém ali está insatisfeito ao ponto de querer fazer alguma coisa errada? Ninguém ali acha que ganha pouco? Ninguém ali se acha injustiçado ou alguma coisa do gênero? Ninguém ali foi demitido e continuou tendo acesso à rede interna porque ninguém cortou o acesso dele? Esse tipo de pessoa, que é chamado de insider, são as pessoas que podem efetivamente causar um problemão para a gente. Agora, conforme eu já tinha antecipado, o que movimenta hoje o crime cibernético? Não é mais o ego, isso ficou para lá. Hoje o pessoal quer dinheiro, tá? E existem diversos tipos de ataques que são empregados: phishing, espionagem industrial, roubo de identidades, roubo de dados corporativos, enfim, spam, dos mais diversos, tá? E as pessoas caem com uma extrema facilidade nisso, caem em golpes absurdos. Alguém aqui já deve ter recebido um spam do tipo que o seu tio que mora na Nigéria morreu e aí deixou 50 milhões para você e você tem que entrar em contato para resgatar essa grana. E aí, se você entrar em contato, você vai ver que eles vão passar você para um advogado, entre aspas, que vai pedir uma grana para você depositar para ele liberar o processo e poder liberar aquela fortuna que você ganhou. De um cara que você nunca viu, de uma família que você nunca teve. Um troço completamente esdrúxulo. Você acha que alguém cai num negócio desse? Cai. Tem gente que cai num negócio absurdo desse. Entendeu? Não dá para entender. Mas, enfim. Os golpes são um pouco mais sofisticados. Hoje em dia eles são bem feitos, né? Hoje em dia você pode... teve um golpe que aconteceu comigo. Eu não caí nele, mas eu soube dele. Eu sou engenheiro, eu pago CREA. Roubaram a base de dados do CREA do Rio de Janeiro e falsificaram boletos no nome de todo mundo para pagar CREA numa conta que não era do CREA. Aí mandou para casa de todo mundo. A minha sorte é que eu paguei atrasado o CREA, então eu consegui não cair no negócio. Que aí já tinham colocado no site do CREA que era um ataque. Mas eu cairia, porque você não tem como saber. Então, todo esse tipo de ataque hoje está ligado a um mercado de cybercrime, que é chamado de Dark Web, ou Deep Web. Esse slide aqui, essa figurinha aqui, mostra o seguinte. Tem um iceberg. Aqui na ponta tem a chamada Visible Web. Visible Web é a web que nós conhecemos. São os sites que o Google indexa, sites que começam com www. qualquer coisa.
Só que essa internet, ela é um pedacinho da internet. Estimam que não chega a 20% dos sites que existem no mundo, porque o resto dos sites está na Deep Web. Mas por que tem tanto site escondido? Por que esses sites não aparecem e tal? Porque eles são usados por crime. Eles não têm links, eles não têm URLs fáceis. Não é tipo www.coca-cola.com.br. O site tem 200 caracteres, tem lá um monte, 200 exagerei, mas tem até 64 caracteres de tamanho. E às vezes são números e letras, parece uma senha o nome do código, o nome do site. E eles não são indexados por ninguém, porque eles são usados por crime. Aí você consegue fazer N coisas. Eu tenho um vídeo que eu vou passar aqui que explica alguns conceitos que eu vou usar nessa palestra. Um deles é o de Deep Web, ou seja, quem sustenta esse mercado do cybercrime. Outro deles é o Bitcoin, que é a criptomoeda que hoje é usada no crime organizado, no crime digital, no crime cibernético. Eu vou passar um videozinho aqui, tem 4 minutos, para poder colocar esses conceitos. And we're going to travel to another part of the cyberspace, as it's known, the dark web. And you won't find it on any internet search engine, for this is a netherworld of secret websites used by criminals to buy and sell drugs, exchange paedophile images, and shift stolen goods. It exists beneath so many layers of security that its users are nigh impossible to trace. Tonight, the head of Britain's e-crime unit has told this programme this cyber supermarket is a major driver of crime. Our technology correspondent Benjamin Cohen has this exclusive report. A secret internet where criminals buy drugs, guns and paedophilia, all underpinned by an anonymous currency. It sounds like the plot of a crime novel, but it's real and it's happening right now. Most of us see the internet operating just like a high street. Open shop fronts selling legitimate goods and all above board. But every town and city has its back alleys where illegal trades take place away from public gaze among a network of criminals. And as we found out, the internet is no exception. Channel 4 News has gained access to a network of hidden websites where illegal goods are traded openly among criminals who believe they can't be traced. The websites don't have the kind of names we're used to, and they're not indexed by search engines like Google because they're not found on the open web. You need special software to access them, but once you do, you'll find a virtual world awash with illegal goods. It's effectively eBay for anything that's nasty. Unfortunately, yes. Firearms, drug making, paraphernalia, instructions, hacking kits, compromised data, any illegal commodity, that's where they're going to trade. They'll bury it in one of these underground cyber supermarkets. It's a real enabler that facilitates loads of other types of criminality. Resumindo, o crime cibernético anda muito mais rápido do que as leis, né? E o que acontece esse vídeo todo? Explicou que existe uma moeda, uma criptomoeda, que é impossível de rastrear, mais ou menos, hoje em dia já se faz isso, mas já existem variações do Bitcoin para o cybercrime. Um deles é o chamado Darkcoin, que também é uma moeda cibernética, é uma criptomoeda usada para isso. E é uma forma que os criminosos virtuais têm de receber dinheiro sem serem rastreados. Essa historinha aqui tem muito a ver com a história da automação dentro do Polo de Manaus, que começou aqui, não sei, 35, 40 anos atrás, que foi mais ou menos a época em que a automação em si começou. Quando você tinha a ideia é a seguinte, você vai construir uma fábrica, aí você contrata uma empresa que vai fazer a automação da sua fábrica. Existem vários fabricantes, por exemplo, Siemens, Rockwell, ABB, Schneider, Yokogawa, por aí vai. E normalmente eles te entregam uma planta no modelo turnkey. O que é turnkey? Fazer analogia com um carro. Quando você compra um carro, o fabricante te dá a chave do carro e fala, ó, tá aí, o carro é seu, você pode dirigir ele à vontade. Mas se esse carro apresentar algum problema, você traz aqui na concessionária porque é a gente que dá manutenção nele. É a mesma coisa para isso aqui. Eles montam as plantas de automação para vocês, as plantas funcionam, que é uma beleza, vocês operam, controlam, mas quem mantém aquilo funcionando são os fabricantes. E aí você tem um probleminha que a cibersegurança não anda no ritmo que os fabricantes andam.
Mas tudo bem. Isso aqui, quando começou, nessa época, era chamada de ilha de automação. Por quê? Os sistemas de controle controlavam uma planta e eles não eram conectados com nada. Eles eram conectados apenas ali com uma planta. O problema é que isso evoluiu. Na verdade, é um benefício, não é um problema. Por exemplo, evoluiu sem segurança. De que forma? O que aconteceu? Começaram a surgir outros sistemas. Começaram a surgir os SAPs da vida, começaram a surgir sistemas de qualidade, sistemas de planejamento de produção. E todos esses sistemas demandavam dados do chão de fábrica. Então começaram a ser criados caminhos entre as redes corporativas e a rede de chão de fábrica. E aí o que era uma ilha passou a não ser mais uma ilha. Passou a ser um sistema conectado na rede corporativa, que por sua vez é conectada na internet. Então agora criaram-se caminhos possíveis entre a internet até o chão de fábrica. Além disso, essas redes também têm manutenção, então existem as chamadas VPNs, existem links para que os fabricantes possam entrar no chão de fábrica e fazer sua manutenção. Além disso, elas falam com outras redes dentro da própria fábrica. Você tem vários caminhos agora por onde é possível que um ataque cibernético aconteça. Então a realidade hoje das fábricas é, elas são conectadas, elas estão conectadas ao mundo. Tá? E através disso é possível você fazer um ataque. Quando a gente fala de ataque, e quando a gente já trazendo para a realidade do nosso país, é muito difícil de você imaginar que aquele hacker de capuz vai te invadir. E de fato não é o que acontece, na maioria dos casos. Mas acontece com muita frequência de uma empresa ter uma infecção por malware. Malware é uma palavra que representa uma coleção de ataques. Um deles é o vírus, que todo mundo conhece. Se eu falar vírus, todo mundo sabe. Malware. O vírus é um tipo de malware, só que existem outros tipos de malware. E o vírus nem é o pior deles. O vírus ele depende de você clicar num arquivo para que ele infecte a sua máquina. Existem tipos de malware bem piores. Os worms são piores. Eles não precisam de que ninguém clique em nada. Eles se espalham na rede simplesmente por ter conectividade. Então, quando você tem uma planta que as máquinas estão todas sem nenhum tipo de segregação, se você infectar uma máquina e for um worm ou for um ransomware, ele vai infectar 125 máquinas por segundo. E é um troço complicado. Você vai perder a sua rede em 1 segundo. É o que acontece. É engraçado isso, né? Eu ontem tive aqui, enfim, eu não sou do Amazonas, fui num shopping e eu vi uma loja chamada Hansons. Quer dizer, pô, jamais compraria um computador numa loja chamada Hansons, né?